Salve galera, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para poder comentar sobre Xiaomi, né? Os celulares mais queridos, principalmente do público gamer, que é um celular bem potente e também é bom e barato, que é o que a gente mais gosta em um celular, né? Deve ser custo-benefício. E o primeiro da lista temos o Xiaomi Poco C65. Ele tem uma tela de 6.74 polegadas IPS LCD com 90 Hz. O seu processador é o MediaTek Helio G85. Ele tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal com 50 megapixels e uma frontal com 8 megapixels. E sua bateria é padrão dos outros celulares da Xiaomi, que é 5.000 mAh. E o seu preço médio hoje em dia está de R$ 900 a R$ 1.000. O ponto forte desse celular em si, que é o Poco C65, é justamente a sua quantidade de memória RAM e seu armazenamento, que é bastante memória RAM e bastante armazenamento para essa faixa de preço de celular de R$ 900 a R$ 1.000. O único ponto negativo dele é que seu processador não é essas coisas todas, mas ainda assim dá para o gasto para as tarefas diárias. E só lembrando a vocês que todos os celulares que eu citar aqui nesse vídeo vai estar o link na descrição para poder você comprar qualquer um desses celulares do melhor preço do mercado, e também vai ter o nosso grupo de promoções. Sempre que tiver uma promoção muito braba de celulares, eu vou sempre publicar primeiro lá. Então você quer ficar por dentro de promoções muito brabas de celulares, entra lá no grupo que vale bastante a pena. O segundo da lista e um dos mais conhecidos é o Redmi Note 13 4G. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED com 120 Hz. O seu processador já é um Snapdragon, que é o Snapdragon 685, e ele tem duas versões, uma com 6 GB de memória RAM, com 128 GB de armazenamento, e outra com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal com 108 megapixels e uma frontal com 16 megapixels. E a sua bateria é padrão com 5.000 mAh. O seu preço médio hoje em dia para o Redmi Note 13 4G é de R$ 1.000. Os pontos fortes do Redmi Note 13 4G, ele tem um processador razoável para sua faixa de preço, e esteticamente o celular é muito bem construído, e sua câmera também se destaca por ter uma boa qualidade no zoom e também detalhes na sua câmera principal. O ponto fraco dele de fato é ser um celular ainda 4G, e seu processador é um pouco antigo se for comparar com outros celulares nessa faixa de preço, mas ainda assim o chipset dele é muito bem construído e muito bem otimizado, vale bastante a pena. E o terceiro da lista não poderia faltar, temos aqui o Redmi Note 13 5G. Ele vem com a tela de 6.67 polegadas AMOLED com 120 Hz. O seu processador é o Dimensity 6080, ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal de 108 megapixels e uma frontal com 16 megapixels, e a sua bateria também é padrão com 5.000 mAh, e sua faixa de preço médio hoje em dia é de R$ 1.000 a R$ 1.800. O principal ponto forte do Redmi Note 13 5G é que o processador é um pouco mais potente, ele tem a tecnologia 5G e também tem mais memória RAM e mais armazenamento. E o ponto fraco dele é que seu processador ainda não é tão potente, mas ainda assim dá conta do recado. E o quarto da lista temos aqui um dos meus favoritos, que é o Poco X6 5G. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED com 120 Hz. O seu processador é um Snapdragon 7S Gen 2 e ele tem duas versões, uma com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, e outra com 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. A sua câmera principal tem 64 megapixels e sua frontal tem 16 megapixels. A sua bateria também é padrão dos outros celulares da Xiaomi com 5.000 mAh, e seu preço médio hoje em dia varia de R$ 1.700 a R$ 2.000. E o principal ponto forte desse celular é justamente o seu processador. A gente citou outros celulares aqui nessa lista que não tem um processador tão potente, mas cara, com certeza o Xiaomi Poco X6, ele é o celular mais potente aqui dessa lista por enquanto, e é o que vai te entregar mais em desempenho. É o melhor celular gamer também dessa lista, se você curte jogar e tudo mais. Literalmente é um celular perfeito para essa faixa de preço. Snapdragon 7S Gen 2 vale bastante a pena. E outro ponto também dele muito importante é que ele já inicia com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, e também tem outra versão com 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM. Cara, é muita memória RAM, é muito armazenamento. Com certeza esse celular, dependendo da versão que você escolher, vai conseguir te satisfazer. E o próximo da lista temos aqui a evolução dele, que é o Poco X6 Pro. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED com 120 Hz. O seu processador é o MediaTek Dimensity 8300 Ultra, e ele tem duas versões, também igual ao Poco X6, uma com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento
armazenamento e outra com 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. A sua câmera principal também tem 64 megapixels e sua frontal com 16 megapixels. Ele também tem uma bateria de 5.000 mAh e seu preço médio hoje em dia varia de R$ 2.300. O principal ponto forte do Poco X6 Pro, que vale mais a pena comprar em relação ao Poco X6 básico, é justamente o seu processador, que é um processador bem mais potente que vai rodar tudo que você imaginar. E outra coisa também é seu armazenamento. Cara, esse celular tem muito armazenamento, tem muita memória RAM, vale bastante a pena. O único ponto fraco desses celulares do Poco X6, tanto do Pro quanto do base também, é justamente as suas câmeras serem nível ok, razoável, não é nada muito demais. Mas ainda assim é um celular que vale bastante a pena. E o sexto da lista, podemos citar um celular mais recente, que é o Poco F6. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED com 120 Hz. O seu processador já é bem mais recente, que é o Snapdragon 8S Gen 3. Ele tem duas versões também de armazenamento e memória RAM, com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal com 50 megapixels e uma frontal com 20 megapixels. A sua bateria também tem 5.000 mAh e seu preço médio hoje em dia varia de R$ 2.200 a R$ 2.500. O ponto forte do Poco F6 é justamente seu processador, que ele é muito potente. Ele só perde em relação ao S23, que tem um Snapdragon 8 Gen 2, mas chega bem próximo também em relação a desempenho, que é um celular muito potente, e também tem bastante memória RAM e bastante armazenamento. E o ponto fraco dele também é a sua câmera, não é nada muito surreal, e infelizmente ele só está disponível na AliExpress, que é um pouco mais difícil de você comprar. Não sei porque ainda eles não disponibilizaram para comprar o Poco F6 aqui no Brasil na Amazon ou Mercado Livre, então acaba sendo um pouco mais difícil você encontrar esse celular. E o último da lista temos a evolução do Poco F6, que é o Poco F6 Pro. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED com 120 Hz, e ele tem um Snapdragon 8 Gen 2, e ele tem 3 versões de armazenamento, com 256 GB de armazenamento, 512 e 1 TB de armazenamento, exatamente, tanto com 8 GB de memória RAM e também 12 GB de memória RAM. Ele tem a câmera principal com 50 megapixels e uma frontal com 16 megapixels, e também sua bateria padrão com 5.000 mAh, e seu preço médio hoje em dia é R$ 3.000. O Poco F6 Pro, ele se destaca bastante por conta do seu processador, que é basicamente o mesmo processador do Samsung Galaxy S23 e também do S23 Ultra, que é o Snapdragon 8 Gen 2, com um processador bem mais potente, bem mais parrudo, que vai rodar literalmente tudo que você imaginar. Ele também tem versões com 1 TB de armazenamento, que é muito bom mesmo, pra galera que gosta de jogar e tudo mais, fotos, vídeos. Cara, isso daí é muito bom. O único ponto negativo dele também, assim como o Poco F6, ele só tá disponível na AliExpress, então acaba sendo bem mais difícil de você encontrar ele no mercado para poder você adquirir ele. E também o preço dele ainda tá bem salgado, R$ 3.000. Eu acho que é bom baixar um pouquinho. Quando baixar um pouco esse preço vai valer bastante a pena. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo com os 7 melhores celulares da Xiaomi para poder você comprar em 2025. Deixa o like nesse vídeo para poder fortalecer o canal, se inscreva, ativa o sininho e comenta aqui nos comentários qual celular Xiaomi você tem, ou então qual celular da Xiaomi você tá em busca para poder comprar esse ano. Fala aqui nos comentários, é muito importante sua opinião. E é isso, galera, até o próximo vídeo e até mais.